Quero convidar você para lermos o texto do Salmo 42 e 43. Vamos ler esses dois salmos seguidos. Basearemos neles nosso sermão, a nossa mensagem dessa noite. Diz assim a palavra de Deus, neste que é um salmo ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmos 42 e o 43, eles são reconhecidos, na verdade, como um só salmo, como uma só peça poética. E sendo reconhecidos assim, alguns veem neles um dos salmos mais belos, mas também mais tristes de todo o saltério judaico. Então, eles são reconhecidos como uma só poesia e com essas características. A razão para reconhecê-los como um só salmo é por conta tanto de algumas expressões que estão em uma figura de linguagem que nós chamamos de solilóquio, em que o salmista fala consigo mesmo, tanto no estribilho, como também algumas perguntas, como ele diz: por que eu estou fazendo assim? Por que isso acontece assim comigo? Por exemplo, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Ele pergunta para si mesmo, como também no capítulo 3, no versículo 2, por que eu hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Além disso, o solilóquio que mais chama atenção é o que está no estribilho, em 42:5, 42:11 e também no 43:5, que é como nós chamamos o coro de um hino. Então ele é como uma estrofe que finaliza com um coro, para a gente entender como está aqui nesse salmo bem dividido. Por isso a gente entende que ele é um só, além nesse aspecto da sua divisão e do estribilho presente nele. Mas há também um outro fator que eu quero considerar aqui,
em que nós entendemos que os dois salmos compõem uma só peça poética, porque sendo um salmo de lamento, como esses salmos são, ou esse salmo é, ele vai ter o lamento, ele vai ter uma queixa que é apresentada ao Senhor, e na estrutura normal de um salmo de lamento, porque nem todos são normais, mas na estrutura normal, sempre finda com a libertação, com a solução que é dada por Deus em relação à queixa que é posta diante dele. E isso acontece no Salmo 43, em que o livramento do Senhor é apontado. E eu estou trazendo esse salmo para a nossa meditação, para o sermão essa noite, porque o momento que nós vivemos é um momento que tem algumas semelhanças com esse salmo, mas também guardadas algumas grandes diferenças. As semelhanças que eu quero lembrar aqui é que o momento que nós vivemos, o momento de pandemia, ele é gerador de angústias de ordens diversas. Eu já ouvi irmãos dizerem, e eu mesmo já passei por alguns momentos nesse período de pandemia em que a gente acorda um ou outro dia e que há uma angústia no peito e que a gente não sabe o que é isso. E alguma coisa que não era normal em outras ocasiões. Vez ou outra nós passamos também por angústias, por uma enfermidade, por uma apreensão diante de alguma questão ou diante de alguma decisão, que podem gerar essas situações, podem gerar angústias no nosso coração. Mas às vezes a gente não tem isso de uma forma costumeira, como pode se ver em algumas expressões e momentos presentes em que nós estamos vivendo. Um momento muito característico nesse salmo, que também chama a atenção como uma semelhança ao momento que nós vivemos hoje, é o que o salmista expressa como a sua distância do templo, da casa do Senhor, quando ele faz as perguntas: quando eu irei e me verei perante a face de Deus? Eu estou longe e lembro com saudade dos momentos que tinha na casa de Deus, mas agora ele está com a saudade e sem a esperança de ver resolvida esse problema da sua saudade. Então são algumas semelhanças que eu entendo serem relevantes para pensarmos na mensagem desse salmo para as nossas vidas nessa hora. E talvez você esteja aí perguntando, como salmista, em algum momento ou em alguma questão: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E quando perguntamos isso, esse salmo nos ajuda a pensar o que fazer, quais são as orientações dele para as nossas vidas quando o abatimento invade a nossa alma. Porque é isso que está acontecendo com ele, e é isso que vez ou outra pode acontecer conosco. Então meditemos no que a palavra nos diz à luz desse texto sobre quando o abatimento invade a nossa alma. Quando o abatimento invade a alma, em primeiro lugar, continue nutrindo o desejo ardente pelo Deus vivo. Observe o que diz os versículos 1 e 2. Eu releio e diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É muito interessante a figura que o salmista usa para falar da sua vontade. Ele poderia, principalmente nesse contexto de aridez, de deserto, como pode ter vindo à sua mente, e alguns imaginam que é o que está no seu coração, não só na mente, mas também no coração, quando ele fala sobre isso, um sentimento de aridez. Ele poderia ter pensado, por exemplo, em outros animais, como o camelo, que tem um suprimento longo, mas não é aquilo que ele está vivendo. Por isso ele fala da corça, que não tem uma autonomia de água, mas carece constantemente de um suprimento. É assim que ele está, é assim que ele se sente, é assim que ele busca a Deus nessa hora. E esse tema da busca a Deus é recorrente nos Salmos e também em outros textos, como expressão da confiança a Deus, vez ou outra falando de alguém que quer buscar a Deus, e em muitos momentos o próprio Deus mandando que o povo o busque. Mas olhando para esse texto, eu quero ressaltar esse aspecto do desejo de buscar a Deus. E é importante lembrar isso, porque muitas vezes quando o abatimento invade a nossa alma, nós corremos o risco de nos distanciar da busca ao Senhor, de esfriarmos
no nosso relacionamento com Ele, na nossa busca. Às vezes ela não é tão intensa. Em alguns momentos nós vamos ver que quando o abatimento vem por uma questão, por um problema externo, por uma enfermidade, nós reconhecemos a nossa necessidade e o buscamos mais. E eu sempre digo que não há necessidade de um problema para isso, embora isso aconteça naturalmente, mas essa busca deve estar sempre no nosso coração. E é muito natural também, até por uma questão, às vezes até física, emocional, esse desejo ir se esvaindo diante de alguma angústia no nosso coração. Por isso nós temos que lembrar de continuar nutrindo o desejo ardente pelo Deus vivo. Não perdermos de vista quem Deus é, quem é o nosso Deus, aquilo que a palavra nos fala sobre Ele, e nutrirmos no nosso coração esse desejo de estar com Ele, de andar com Ele, de receber dEle, de sermos fortalecidos por Ele. Posso lembrar outros salmos em que isso é lembrado, por exemplo, Salmo 63, quando o salmista diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Ele mostra como Deus o supre e como parece que toda a busca de Deus vem suprir aquilo que ele necessita no seu coração. Um outro texto bem conhecido também, que o salmista fala desse desejo, é quando ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Esse é um tema central nos Salmos e nas Escrituras. A importância de nós buscarmos a Deus, de nós estarmos constantemente nutrindo o nosso relacionamento com Deus. Por isso, é muito interessante quando o salmista, que usa no estribilho essa expressão de falar do abatimento da sua alma, começa falando que quer Deus, que busca a Deus, que tem sede do Deus vivo. Isso é muito relevante para nós, porque nós devemos também nutrir isso, esse desejo, esse sentimento de vontade de Deus na nossa vida, no nosso coração. Na verdade, esse deve ser sempre o centro da nossa vida. Deve ser sempre algo constante no nosso coração. E em muitos momentos eu tenho visto que nós precisamos reaprender a buscar a Deus. O mundo que nós vivemos hoje, a cultura que nós vivemos, muitas vezes não nos incentiva a buscar a Deus. Não faz com que... às vezes a cultura quer fazer isso, quer tornar Deus irrelevante, quer fazer com que as coisas pareçam mais importantes, mas na verdade são coisas. As coisas são coisas. E Deus é Deus, é uma pessoa com quem nos relacionamos, que nos ama e a quem nós devemos dedicar a nossa vida. Esses dias nós temos aprendido um pouco isso. Mas eu vejo que nós temos muito ainda a aprender quando nós pensamos na nossa busca e no nosso relacionamento com Deus. Porque o contexto que nós vivemos, embora nós estejamos vivendo aí um momento de adaptação e de transformações, parece que esse sentimento ou aquilo que o mundo coloca para nós, de que nós não precisamos de Deus e muitos querem fazer com que Deus seja irrelevante, continua presente e às vezes mais forte. E se nós não nos despertarmos para buscá-lo, nós corremos o risco de ir relaxando no nosso relacionamento com Ele. Por isso, continuemos nutrindo o desejo ardente pelo Deus vivo, independente de angústia ou não. Mas se a angústia vem ao nosso coração, se nós vivemos um abatimento na alma, isso tem que ser presente, isso tem que ser forte no nosso coração. Nós entendemos nesses dias um pouco dessa saudade que o salmista tinha. Ele diz de quando ele conduzia a multidão de povos, guiava em procissão à casa de Deus. E às vezes a gente poderia imaginar isso, alguém morando distante do templo e se dirigir a ele com um grupo de pessoas. Na história da 10ª igreja nós temos momentos em que isso aconteceu no passado, em que pessoas vinham de longe e aí agora ele sentia falta disso. Como hoje, guardadas as devidas diferenças, nós estamos sentindo falta de estar com os irmãos no templo. E isso nós entendemos um pouco dessa saudade. O que aparenta no Salmo é que, diferente de nós,
ele não tinha uma esperança como a nossa, tão próxima, de que isso se resolvesse. Nós estamos conversando sobre o retorno às atividades no templo. Algumas igrejas já retornaram, mas para ele não era assim. Para ele não era próximo. Para ele não seria esse mês que vem. Não tinha expectativa. Não tinha esperança sequer de voltar a ver isso acontecer, como o início do Salmo relata. E nós somos lembrados disso, da importância de termos esse sentimento de querer estar com Deus. E cabe aqui fazer essa diferença de Deus e do templo. Por isso que o salmista vai nos lembrar, e eu vou lembrar mais adiante disso. Independente de estar no templo, nós temos o nosso relacionamento com Deus. Salmos 42 e 43, ele não está com a possibilidade de ir ao templo, mas ele está falando com Deus. Ele está se relacionando com Deus. E nós fomos criados para isso. Quando nós lembramos a pergunta do catecismo, nós lembramos que o fim principal do homem é honrar e glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. Só é possível se deleitar no Senhor, em relacionamento com Ele, buscando a Ele, estando em comunhão com Ele, e nós devemos então fazer isso. O problema é que para o salmista há um deserto e há um abismo, como vai ser usada essa figura também no versículo 7. E há esse desafio constante a cada um de nós, de provarmos o Senhor. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos clamar ao Senhor, andar com Ele, vivermos em experiência com Ele. E quando a alma se abate, às vezes se torna mais difícil, porque parece que não há uma motivação para buscar a Deus, mas que nós, aparentemente sem motivações, olhemos para Deus e falemos como salmista: eu suspiro por Deus, eu desejo Deus, eu quero Deus na minha vida. Continuemos então nutrindo o desejo ardente pelo Deus vivo. Além disso, o Salmo nos ajuda a lembrar que quando o abatimento invade a alma, nós devemos continuar lembrando da misericórdia contínua do Senhor. Faça isso, continue lembrando da misericórdia de Deus. Observe o que diz o versículo 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Como as lembranças são importantes. Falava há pouco sobre isso. E é importante nós entendermos o efeito e a importância e o papel que as lembranças devem ter na nossa vida. Porque elas podem ser positivas ou negativas, elas sempre serão importantes. E aqui no Salmo talvez a gente já tenha a ideia de duas formas diferentes. Porque ele olha, e o Salmo diz como ele lembra do passado, olhando para aquilo que já tinha acontecido no versículo 4, e ele diz: lembro-me dessas coisas, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Ele lembra de um fato passado, e às vezes quando nós lembramos, e ele diz que dentro dele se derramava a alma diante dessa lembrança, e a gente pode também pensar no outro momento em que ele lembra, e ele diz também dessa lembrança no versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Esse salmo tem esse enfoque geográfico, em que a gente lembrando um pouquinho daquilo que é o Jordão, a gente vai lembrar daquilo que acontecia quando as torrentes de água se formavam, e quando ele tem essa experiência de lembrar isso e poder pensar que ele está sendo inundado, por isso ele fala de um abismo, chamando outro abismo na força das suas águas e no ruído que as cachoeiras fazem quando se aproximam dele. Ele vai lembrar disso, falando daquilo que ele vive e daquilo que ele sente nesse momento. As lembranças podem ser assim, positivas ou negativas. E eu observo que há nas lembranças do salmista um crescimento, porque eu tenho a impressão que no primeiro momento parece que a lembrança é negativa, mas depois ele fala disso como algo positivo, e quando ele fala de algo positivo, ele diz no versículo 8 da misericórdia de Deus.
E a lembrança da misericórdia de Deus sempre vai ser positiva na nossa vida. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ter essa ideia. Parece que tinha acontecido algo, e ele fala no versículo 3 daquilo que o alimentava. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, continuamente. Ele fala de algo que o acompanhava diuturnamente, que eram as suas lágrimas. Mas agora ele lembra de outra coisa, que não são mais as suas lágrimas, que está presente na sua vida durante o dia e durante a noite. Mas são ações de Deus ligadas à sua misericórdia. Ele diz: contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Quando nós pensamos na alma sendo abatida, nas angústias da alma, no abatimento invadindo a alma, há momentos que isso pode acontecer para alguma pessoa, até como lemos o texto no início do culto, de Paulo falando de algo tal que eles passaram, uma tribulação tal, que veio uma angústia a ponto de desesperarem até da própria vida. E isso pode acontecer com uma ou outra pessoa em momentos de grande sofrimento, em momentos de grande angústia. O próprio Jesus, prestes a se entregar por nós na cruz, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Diante do sofrimento que ele sabia que passaria por mim e por você, derramando o seu sangue na cruz, ele tem um momento de intensa agonia. E ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Ele chama os discípulos a orarem com ele, a vigiarem com ele diante desse momento. Nós lembramos desse momento de angústia que Jesus vivenciou por nós, como uma lembrança constante da misericórdia de Deus na nossa vida, porque quando ele se entregou por nós, ele fez isso por graça e misericórdia para com a minha vida, para com a sua vida, para que nós pudéssemos ser livrados da nossa miséria. E ele assume a nossa miséria no seu coração e nos tira do pecado, nos tira do mundo, nos tira do mal e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nós somos alvo dessa misericórdia de Deus. E essa misericórdia nos sustenta em muitos momentos, porque às vezes passamos por lutas, mas nós lembramos daquilo que Deus fez por nós em Cristo, e somos renovados na nossa vida. Lembramos do amor de Deus, da graça de Deus, lembramos que a vida está prometida para nós para além dessa vida. Isso traz renovo, são as misericórdias do Senhor. É a graça de Deus agindo na minha e na sua vida. Quando nós olhamos para esse salmo, é muito interessante nós irmos observando o crescimento que o salmista vai trazendo à medida que ele escreve. Então, no movimento estrutural do salmo, o salmista ainda não falara com Deus, senão no refrão anterior. Mas outras pessoas tinham cobrado dele onde estava Deus. Mas agora ele se dirige a Deus. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? E parece que há esse crescimento, como é natural nos salmos de lamento. Outras pessoas falaram dele, agora ele se dirige a Deus. E ele fala com Deus. E quando nós falamos, isso vem também por conta de reconhecermos a misericórdia de Deus. Olhamos para Deus, reconhecemos o agir de Deus, e nós vemos que nós podemos falar com Ele, independente até do que outros estejam falando dele, ou nem dele, mas perguntando onde Ele está, falando que Ele não está na nossa vida por conta da luta que estamos passando, por conta de Ele nos permitir estar angustiados, de a nossa alma estar abatida. Mas nós olhamos para a misericórdia dEle e falamos com Ele. Essa é uma marca do Salmo de Lamento. Isso é o lamento, porque ele não murmura, ele não fala de Deus para outros, mas ele se dirige ao próprio Deus e pergunta: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? E só faz isso, como eu disse, depois da misericórdia de Deus. É por isso que o profeta Jeremias, numa expressão bem conhecida e lembrada constantemente por nós, ele fala que na busca da esperança, o que vem ao seu coração, à sua mente,
é a misericórdia do Senhor. Ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E nós lembramos disso. Deus sempre age para conosco com misericórdia. E o nosso desafio, quando a nossa alma se abate, é lembrarmos das misericórdias de Deus. Às vezes a nossa mente quer ir para outra coisa. Às vezes a nossa mente quer ficar no sofrimento, quer ficar na angústia, quer padecer na angústia. É o sentimento. Mas nós devemos olhar para Deus, lembrarmos das suas misericórdias. Mesmo quando, como o salmista vive, parece que não há um alívio, parece que a tensão está presente, mas mesmo assim, ele olha as misericórdias de Deus. Esse é o nosso desafio. Quando o abatimento invade a alma, continuarmos lembrando da misericórdia contínua do Senhor. Além disso, em terceiro lugar, eu quero lembrar a você, continue inquirindo seus sentimentos na presença do Senhor. Quando o abatimento invade a alma, é importante nós olharmos para os nossos sentimentos, para aquilo que nós estamos vivenciando. E esse salmo é muito elucidativo nisso, muito interessante de fazer talvez um dia um estudo só sobre isso. Quem sabe você queira fazê-lo, e eu acho que vai ter resultados positivos para a sua vida, olhando, por exemplo, para as perguntas no salmo, para as inquirições que o salmista faz em relação àquilo que ele está vivendo. E há várias perguntas, por exemplo, quando? No versículo 2, quando irei e me verei perante a face do Senhor? Há uma pergunta sobre um tempo em que ele não sabe quando se dará. Há uma pergunta em que outras pessoas dirigem a ele e perguntam: onde? Teu Deus, onde está? Onde está aquele que você confia e que você fala dele e que você diz que é o seu Deus? Quantas vezes talvez eu e você não ouvimos essa pergunta diante de questões que nós vivemos, e outras pessoas que não conhecem a Deus olham para nós e questionam: cadê o seu Deus? Onde está? São as perguntas do Salmo. E ele também pergunta: por quê? Versículo 9, por que te olvidaste de mim? Por que eu vou andar lamentando diante da opressão dos meus inimigos? Ele começa já a se questionar, principalmente quando ele começa com os porquês. Esse salmo é muito interessante, ao todo são 11 perguntas. E se contar a repetição dos versículos 5, 11 e 13, onde está o estribilho ou o coro, nós vamos ter mais perguntas ainda, além de 11, se nós contarmos. Então, nós vemos nas perguntas o sentimento do salmista. E aqui nós vemos duas realidades sendo expressas diante daquilo que ele questiona. Uma é um homem de convicção e que expressa diante do Senhor a sua confiança, porque fala com ele e questiona ele. Ao mesmo tempo, nós vemos uma pessoa vulnerável, que sente, que é natural sentirmos, como Deus nos fez com sentimentos. E isso é visto aqui, ao mesmo tempo que ele tem uma convicção, e ele expressa: espera em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvarei. E ele está perguntando: por que o Senhor está deixando isso acontecer? Ele está com essas duas realidades. Ele tem ao mesmo tempo uma mente voltada para Deus, que é o Senhor eterno e soberano de todas as coisas, e confia nele, espera nele, mas ele também vê as realidades. Ele está também vivendo o dia a dia, a esse aspecto eterno, pensando em Deus, mas há um aspecto terreno em que ele está continuamente também submetido às pressões da vida. E esse texto mostra algo muito interessante quando nós pensamos nas emoções, nos sentimentos que nós devemos inquirir na presença do Senhor. Quando ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? As perguntas podem ser diversas, e a resposta a essa pergunta, melhor dizendo, podem ser diversas. Mas parece que no caso do salmista, a aflição era inevitável, porque uma das razões, talvez dentre outras, que nós não conhecemos especificamente, uma das razões é porque ele estava longe da casa do Senhor, e ele sentia essa falta, e isso trazia a aflição,
Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você costumava estar na casa de Deus, está aflito por isso, isso é muito natural. É uma aflição que vem por um amor, e se ela é presente na nossa vida por amor a Deus, ela é positiva e deve ser inevitável. Louvado seja Deus pela sua vida, se você tem saudade de estar na casa de Deus. Se você não tem, Deus tem a misericórdia da sua vida, porque isso mostra um problema espiritual. Mas nós vemos isso no salmista, essa aflição inevitável, porque ela surgiu pelo amor a Deus, pelo desejo de estar com Deus, e ele entende que na casa de Deus isso acontece. Mas nós vemos também que essa aflição que ele vive, ela é tolerável. Ela é possível de ser vivenciada por ele, porque ela não abalou a sua fé. Talvez em um ou outro momento ele possa ter vivenciado isso, mas a escrever o salmo, ele deixa muito claro que a sua fé está firme. E nós podemos lembrar com isso aquilo que a Escritura diz, que não há tentação que não veio sobre nós, que não seja sobre-humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, como diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então nós, transportando isso que o texto fala de tentação para outras aflições, uma vez que nós reconhecemos a misericórdia de Deus, como lembramos há pouco, Ele não vai deixar que a gente seja afligido além das nossas contas, da nossa força, da nossa conta. Nós vamos ser cuidados por Deus até quando nós formos afligidos e passarmos por aflições. Nós vivemos tempos difíceis quando nós pensamos nos sentimentos. O mundo que nós vivemos hoje, a sociedade que nós vivemos, a cultura em que nós estamos inseridos, ela não nos incentiva a pensarmos e a refletirmos e a moldarmos os nossos sentimentos. Às vezes o próprio pecado é justificado quando se pensa no meu sentimento, quando eu lido com sentimentos em relação a questões que eu sofro. Então muitas vezes nós desculpamos alguém que nós vemos que tem uma atitude pecaminosa, mas nós falamos, mas ele sofreu tanto, e é como que desculpando isso, como que desculpando o pecado na vida de uma pessoa. Mas a gente precisa aprender a fazer isso, que o Salmo nos ensina a inquirir, questionar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Paul Tripp, no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, ele diz que pecadores têm a tendência de reagir de maneira pecaminosa quando são vítimas do pecado de alguém. Isso tem sido muito presente, pessoas reagindo, e às vezes a reação é pecaminosa diante do pecado que sofrem. É como aquela expressão que talvez alguém possa dizer, comigo é assim, bateu, levou. Mas é um crente falando isso? Mas não é isso que Jesus disse. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo, alguém me bateu, como que eu não vou reagir? Obedecendo o que Jesus falou, entendendo aquilo que a Escritura diz em relação aos nossos sentimentos, que a vontade é revidar, o desejo é reagir, mas nós fazemos aquilo que Jesus nos ensinou. Não estou falando que é fácil, estou falando que a gente precisa colocar os nossos sentimentos e as nossas emoções na presença de Deus. E sob a direção do Espírito Santo, os nossos sentimentos devem ser redimidos, e eles devem ser vivenciados sob essa direção do Espírito Santo. Não meu, não minha vontade, não as minhas emoções por mim mesmo, mas sob a direção e controle do Espírito Santo. O Salmo não relata o problema que levou o salmista a esses sentimentos que ele está tendo. Nós não sabemos exatamente por que ele está longe da casa do Senhor. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu para as pessoas estarem o oprimindo. Ele fala sobre isso, ele diz da opressão dos seus inimigos. Nós não sabemos se essa opressão é pelo fato de questionarem onde está o Deus diante do sofrimento dele, mas há um forte tom dos sentimentos nesse salmo em que ele abre o seu coração. E ele pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
E quando eu olho para essa pergunta, eu imagino que ele parece que está entendendo que não era para ser assim, não precisava ser assim, embora ele esteja assim. Então ele reconhece os seus sentimentos, ele não os nega, mas ele os coloca na presença de Deus. E eu creio que esse é o convite para nós, ao inquirirmos os nossos sentimentos. Não negá-los, mas consagrá-los e submetê-los à direção do Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos assim a redenção, o resgate, a consagração das nossas emoções e sentimentos ao Senhor. Quero convidar você também a lembrar que o Salmo nos lembra que quando o abatimento invade a alma, nós devemos continuar esperando no livramento que Deus nos dá, e esse livramento vai conduzir ao louvor. Então, continue esperando no livramento que conduz ao louvor. Esse é o quarto ensino que eu estou extraindo aqui desse Salmo para a nossa aplicação e para trazermos para a nossa vida quando o abatimento invade a alma. Observe no versículo 4 do capítulo 43, do Salmo 43, que ele diz: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Observe que ele tinha falado, e ele fala no estribilho, falando de Deus, não como sua grande alegria, mas como auxílio, como Deus. E aqui também eu vejo esse tom de crescimento no Salmo, à medida que a gente vai vendo cada parte, cada estrofe, e a gente vai vendo o estribilho mostrando realmente esse crescimento. Então a diferença está dada aqui, porque até agora então ele não tinha falado de Deus como a sua alegria, ele não tinha falado de uma forma tão presente de Deus e de estar na presença de Deus, senão ligado ao templo, embora ele fale para esperar em Deus. Por isso a expressão que espera em Deus é chave, é fundamental quando nós pensamos nesse livramento que vai conduzir ao louvor. Porque é isso que nós podemos fazer. A palavra de Deus nos diz que nós temos esperança em Deus e devemos ter e nutrir a nossa esperança. E a esperança é vivenciada enquanto, nesse caso específico, o livramento não vem. Enquanto ele não vem, nós esperamos. Mas quando ele chega, nós não mais esperamos porque ele já está aqui, porque ele já chegou. E nós por isso lembramos dessa última expressão de depois de inquirir os seus sentimentos, ele responde para si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Essa espera é uma expressão de confiança. Ele está reconhecido, ciente que ele continuará louvando ou que ele louvará a Deus. Por isso, essa última parte do Salmo é a conclusão para o problema. Salmo 43, na verdade, na divisão como está colocada na nossa Bíblia. Na estrutura padrão do Salmo de Lamento, como eu disse, a gente tem um problema, a gente tem o início da solução, lembrando da misericórdia de Deus, nesse caso específico, e o livramento é visualizado, é vislumbrado, é apontado na última parte, como está no 43. E é importante lembrarmos isso. Deus sempre age e ele sempre será exaltado. Por isso nós podemos esperar nele, esperar no livramento que vem dele. Quando nós olhamos para esse salmo, há uma discussão sobre o salmista ser alguém que estava exilado, longe da terra, e que ele, por isso, tinha e vivenciava, então, esse sentimento de angústia no coração, de abatimento da alma, ou se era por alguma outra razão. E, normalmente, esse distanciar da casa do Senhor trazia para aqueles que o buscavam e estavam então separados desse momento esse sentimento. Mas ele recebe de Deus, ou tem e expressa no Salmo que ele vai ser conduzido e vai ser guiado à presença de Deus. Por isso, o versículo 3, 43:3, nós lemos: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte. A luz e a verdade serão instrumentos de Deus para a condução à presença do próprio Deus. E nós devemos entender isso e lembrar que aqui, como eu disse que diria há pouco, disse que diria sobre essa questão do templo, de estar, independente de se estar no templo,
há o sentimento da presença de Deus, da comunhão com Deus, da ação de Deus na vida. Embora nós devemos, como eu disse há pouco, continuarmos desejando estar na casa de Deus, mais que estar na casa de Deus, nós temos que ter a consciência de estar na presença de Deus. Por isso ele diz: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu. Essa é então uma implicação importante para esse momento em que nós vivemos, sem reuniões na igreja, porque ele, sem estar ainda presente no templo, ele já tem a consciência da presença de Deus. E certamente é depois de passar por todos esses momentos e essas fases que nós vemos no Salmo que ele vai escrever o Salmo. Ele vai redigir o Salmo, falando com Deus, falando da busca a Deus, da presença de Deus na sua vida e da possibilidade de desfrutar dessa comunhão com Deus. Como eu e você já podemos desfrutar. E já temos lembrado da importância que tem sido trazida ao nosso coração e à nossa vida nessa hora, de estarmos em comunhão com Deus, à parte do templo, por conta desse momento isso ser necessário. Então nós continuamos sentindo falta, mas a nossa dependência do templo não é tal que a gente vai pensar que a gente não tem comunhão com Deus por não estar no templo. Temos sim. Ele é o nosso Deus, Ele é onipresente, Ele está conosco em todos os lugares, Ele é conosco continuamente. Então nós continuamos aspirando, desejando por estar na casa de Deus. Por esse livramento desse momento em que nós vivemos, nós podemos falar como o salmista: espera em Deus, pois ainda o louvarei junto com os irmãos na casa do Senhor. O livramento virá e nós continuamos esperando no livramento dele, como o salmista fez. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Isso faz uma diferença imensa. Porque para o salmista, talvez externamente poderia não ter mudado nada, mas ele interiormente já tem uma nova disposição, já tem uma nova compreensão. A realidade interna é outra, por isso ele pode fazer afirmações que faz, de estar na presença de Deus, de ir aos tabernáculos do Senhor, de ter a certeza que o Senhor o livrará. Quando o abatimento invade a alma, nós precisamos continuar esperando no Senhor. Nós não temos, até porque em muitos momentos não temos outra saída. Nós só podemos olhar para Ele e falar como o salmista: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, se o abatimento invade a sua alma, continue esperando no livramento que conduz ao louvor. O abatimento invadir a alma não é uma experiência boa e agradável no primeiro momento, e talvez em nenhum momento em que a alma esteja assim, mas ela pode ter os seus frutos positivos. Nós lembramos, à luz do que Salmos 42 e 43 nos ajudam a lembrar, que quando o abatimento invade a alma, nós devemos continuar nutrindo um desejo ardente pelo Deus vivo, devemos continuamente lembrar da misericórdia do Senhor, ou lembrarmos da misericórdia contínua do Senhor, continuarmos inquirindo os nossos sentimentos na presença do Senhor, e tem que ser na presença dele, e continuarmos esperando no livramento que vai conduzir ao louvor. E a gente já começa a louvar enquanto está esperando, a gente já começa a praticar aquilo que Deus está nos falando enquanto estamos esperando. Por isso eu quero convidar você para vivermos essa palavra. Primeiramente, certos de que Deus é o nosso auxílio em todo o tempo. Isso já é o começo. E eu fiz questão de colocar todas as divisões como continue, porque a ideia é que se o abatimento invade a alma, nós não paremos. Não pare, não pare, não pare de orar, não pare de buscar o Senhor, não pare de olhar para Ele, não pare de ler as Escrituras. Continue nas suas práticas devocionais, na sua prática cristã, continue buscando a Deus. Se nós paramos, nós corremos risco, mas nós fazemos isso se estamos certos que o Senhor é o nosso auxílio. Por isso, esse convite para vivermos a palavra assim. Nunca deixemos que isso saia da nossa mente e do nosso coração. Deus é o nosso auxílio. E como nós vimos no Salmo,
À medida que nós vamos nos relacionando com Ele e vamos buscando a Ele, isso vai também crescendo no nosso coração, e Ele não será somente o nosso auxílio, mas a nossa grande alegria. Que Ele já seja desde já a minha grande alegria, a sua grande alegria. E se o abatimento vier à nossa alma, que essa grande alegria, que é Deus presente conosco, nos fortaleça. A palavra de Deus já diz em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força e Ele é a nossa grande alegria. Mas vivamos também a palavra com esperança que renova a alma em meio às perturbações internas. Como eu disse no início, esse é um momento que traz às vezes aflições e perturbações ao coração, e que talvez nós cheguemos a nos perguntar como salmista: por que está abatido a minha alma? Por que você está se perturbando? Olha para Deus. E nós olhando para Deus temos a esperança que vai trazer renovo à nossa alma. Não foi isso que Jesus disse àqueles que estavam cansados? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós esperamos nele, nós confiamos nele, nós vamos a ele, e ele traz ao nosso coração a ação dele, que livra as nossas perturbações internas. Às vezes os problemas externos até continuam, mas o nosso coração não estará mais aflito, a nossa alma não estará mais abatida. Por isso, eu espero em nome de Jesus, que o nosso Deus traga renovo à sua alma e à minha alma, e que não haja em nós abatimento, mas haja essa vivacidade, essa alegria que nós temos em Deus, que é a nossa grande alegria. Que Ele abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.